A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos, eu sou o Fernando Aquino e você está aqui comigo para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje estaremos aí dando continuidade aos estudos na revista LPD, nas lições da Palavra de Deus, revista essa, que traz aí um tema para lá de importante, que é a carta de Paulo aos Romanos e a justiça de Deus. E a gente vai estar vendo hoje aqui a lição de número 3, cujo título é Só a Graça pode livrar da condenação. Gente, olha que tema importantíssimo. A gente vai estar vendo que o nosso texto bíblico básico está, a princípio, em Romanos capítulo 1, os versos 18 e 19. Temos também Romanos 2, os versos 5 a 8. E o nosso texto áureo está lá em Romanos 3, versos 23 e 24, e diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Temos a nossa introdução que vai dizer-nos: nessa carta, Paulo afirma o contraste entre o que todo ser humano merece e o que o Senhor, com sua infinita graça, preparou para cada um. E ele, aqui na lição, o comentarista coloca Romanos 6:23, dizendo: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então tá aí, gente. Mais uma lição se iniciando agora, a gente está aqui introduzindo essa lição, mas eu acredito que para você, professor, para você que vai estar lecionando aí, né, professor de EBD, que estará de posse dessa lição, é claro, você aluno também, sim, mas a você, professor, eu já gostaria de dar aí, ou deixar uma dica para você. Por quê? Porque a gente tem aqui, basicamente, 3 capítulos, né, resumidos aqui dentro dessa lição. A introdução do assunto que Paulo quer tratar com os romanos, e Paulo já começa a mostrar-nos algo a respeito da justificação pela fé. Mas é bom entendermos que, embora a gente vá seguir a revista, vá seguir a lição, que tem aí 3 tópicos, a gente precisa entender que o último tópico é o que vai dar para nós a ênfase dada por Paulo aí na carta. Por quê? Porque o que Paulo quer fazer aqui, a princípio, é mostrar aos seus leitores que, a saber, a igreja em Roma, que toda a humanidade, toda a raça humana estava destituída, toda a raça humana havia caído, toda a raça humana havia sido maculada, manchada, contaminada com o pecado, ou seja, desde que, embora ele vá dizer isso mais claramente lá no capítulo 5, né, mas a partir do pecado, que nós chamamos de pecado original, a partir do pecado cometido ali por Adão, por Eva, no Éden, toda a raça humana, então, estava debaixo do pecado, está debaixo do pecado. E isso que a gente precisa entender de maneira mais plena e clara. Por quê? Porque a lição, ou tanto a lição quanto a carta de Paulo aos Romanos, faz uma espécie de divisão, do tipo, Paulo começa acusando ou falando, relatando aos gentios os seus erros, depois Paulo segue falando dos judeus e também os seus erros, e por fim Paulo mostra que ambos, ou ambas as classes, ambos os povos, tá? Ambas as nações estavam vivendo a mesma situação. Então é isso que a gente precisa entender. Para que você, professor, ao longo da sua lição, não se esqueça disso. Para que você não passe muito tempo da lição focando só nos erros dos gentios, ou também passe muito tempo da lição falando só dos erros cometidos pelos judeus, e acabe se esquecendo de que o importante aqui é trazer essa aplicação no final, é usar o tópico 3, é usar o tempo que você tem já, quase que no término da lição, para mostrar que o desejo de Paulo não é, por um lado, acusar gentios, acusar judeus, mas mostrar a ambos, mostrar a ambas as classes. Por quê? Porque a igreja lá em Roma era formada, a princípio, por judeus de origem cristã, ou melhor dizendo, cristãos de origem judaica, e também, é claro, cristão de origem gentílica. Então, o que Paulo quer mostrar é isso, que ambos os povos, quer gentios, quer judeus, estavam no mesmo patamar, na mesma dimensão, ou na mesma situação diante de Deus. E a situação é de pecaminoso, a natureza pecaminosa. E por isso é que toda a raça humana, sem distinção, precisa da graça de Deus, precisa desse favor imerecido de Deus. Então é aí que a gente vai entender que só a graça realmente salva, tá? Quando toda a raça humana está caída, toda a raça humana está vencida, aí a graça entra para fazer realmente a diferença. E essa graça, é claro, não é uma coisa, só um favor, ainda que a Bíblia usa a palavra carisma, tá? Vem de cariz, muitos pronunciam charisma, cariz ou carisma, tá?
ainda assim a graça é uma pessoa, né? Cristo Jesus é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus aos homens. Então, embora eu vá trazer aqui a lição, vá comentar aqui a lição, tópico por tópico, mas eu já começo com essa visão e já também orientando a você, professor, que não perca esse ponto. Porque aí você vai conseguir administrar. Porque o seu foco aqui é mostrar toda a raça humana. Então, a gente talvez gasta muito tempo da lição falando só dos gentios, ou gasta muito tempo falando só dos judeus, e acaba se esquecendo que a aplicação correta para a lição é mostrar que toda a raça humana, toda ela está caída, ok? Dito depois disso, vamos lá então para a lição. Então a gente tem aqui o primeiro tópico que vai falar acerca dos gentios, né? Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro tópico. Os gentios estão condenados. Romanos 1, verso 18 ao 32. Então a gente já entende aí. Já que a gente já partiu lá da introdução, entendendo que nós temos que falar de toda a raça humana, então a gente consegue a partir daqui administrar. Então administre aí, professor. Tem um tempo para falar dos gentios, use talvez o mesmo tempo, ou até um pouco menos para falar dos judeus, gaste o maior tempo falando sobre toda a raça humana. Tá? Não há privilegiados entre a raça humana. Todos estão na mesma situação. Isso é interessante. Por isso a graça se a manifestar trazendo salvação a todos os homens. Vamos lá, então falando dos gentios, vamos começar. Então, a princípio, quem eram os gentios? Né? Vamos ver aqui. Quem eram os gentios? Então, nós temos aqui, a princípio, gentios, a palavra comum nas traduções em português, né? Gentios. E essa palavra, né, ela origina-se lá do que a gente chama da palavra Helenas. Você vê no grego, tem muito essa visão, né? Inclusive, Romanos 1,16 está lá, né? Tanto do judeu, tá? Quanto do grego, e grego está lá a palavra Helenas. Há quem pronuncie Helenas ou helênicos, dando a ideia, né, de como os gregos eram chamados. Tá? Então, a gente vê gentil, é uma tradução em português, mas a gente acaba vendo lá essa expressão helenos ou Helenas, tá? Dando a ideia de gregos. Geralmente era muito comum trazer a visão de que o gentil estava associado ao grego. Mas o ponto é entender que os judeus também tinham uma nomenclatura para se referir aos gentios. Qual era ela? A nomenclatura hebraica que está aí, apareceu na tela para você. Né? Aqui tá, é a palavra goim, ok? Que é o plural de goi ou goi, há quem pronuncia goi também, que quer dizer nação, ok? E goim, logo, é o plural, então nações, tá? Então tá aqui para você. Gentios, Helenas, lá no grego, Novo Testamento, associado aos gregos, e goim, nações, que aparece lá em Gênesis, aparece em Josué e em diversos outros livros, essa expressão aí, goim, dando e aludindo às nações, e logo, é claro, então a gente acaba utilizando essa expressão aqui. Embora o termo gentil nem sempre é aceito pelos tradutores bíblicos, a expressão gentil. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre os gentios ainda. Então nós temos aqui quem eram eles, vamos lá. Então, os gentios, 1.1. As nações que não conheciam o Senhor praticavam o politeísmo e toda sorte de perversão. A partir dessa realidade, a palavra gentios, nações, foi empregada para caracterizar a situação de idolatria e degradação dessas pessoas. Então, o que a gente tem aqui, lembrando que a gente está fazendo uma espécie de definição do termo, da expressão gentios, mas a gente não pode esquecer que estamos partindo, a princípio, da carta de Paulo aos Romanos. Então a visão que a gente tem aqui geralmente é essa: gentios, povos que estavam afastados de Deus, praticantes de politeísmo, ou seja, adoravam diversos deuses. E é isso que Paulo está trazendo a princípio. Tá? Paulo ele precisa falar de toda a raça humana caída, mas ele escolhe inicialmente falar do erro dos pecados cometidos pelo gentio. Deixa eu ler um pouquinho mais da lição para comentar um pouco mais aqui. Por desobedecer ao Senhor, o povo judeu falhou em sua missão, iluminar os que estavam em trevas. A situação complicou-se após o exílio, pois os hebreus que ficaram em Canaã se deterioraram e ao se misturar com as nações próximas. A partir disso, passou a haver um tratamento discriminatório dos judeus em relação aos outros povos, a saber, gentios. Então, começando aqui, gente, quando a gente olha para o capítulo 1 lá, que é a nossa referência aqui, né, Paulo começa a falar sobre os erros dos gentios. E dentre o maior deles, se a gente pode enumerar ou classificar os erros, mas a gente vê a idolatria, um afastamento pleno e completo de Deus. E como que se deu esse processo? Paulo nos explica lá, na sua carta, que eles, olhando para a criação, ou para a criatura, ao invés de buscarem o Criador através da criação e da criatura,
acabaram única e tão somente adorando a criatura, adorando a criação. Ou seja, traduzindo aqui, parafraseando aqui, ao invés de olharem para o sol e pensarem, alguém criou o sol, logo um criador, um mestre, um senhor, a lua, os astros, e não, ao invés disso, olharam para essas coisas criadas e passaram a ver essas coisas como deuses. Então, criaram para si deuses, e não só criaram para si deuses, no que tange aí seres, objetos inanimados, mas também criaram seres mitológicos, né, para adorar, como Zeus, Hermes e outros mais. Então a gente vê que é muito vasto, né, ou é muito vasta a quantidade de deuses que compõem o chamado panteão grego, panteão romano, né, muitos deuses ali. E como resultado disso, né, a gente vai ver o que Deus fez e como é que os gentios foram condenados. Então o ponto aqui é isso aqui. Entender, para você, professor, que vai estar lecionando, entender quem eram os gentios. A gente já viu isso aqui, a visão que se tinha deles. A princípio, Deus tinha um plano para com Israel em relação aos gentios. Qual era o plano de Deus? Está aqui também. É o fato de que Israel seria um espelho para essas nações. Israel vivendo diante de Deus, comportando-se de maneira santa e gloriosa e irrepreensível diante de Deus, as demais nações olhariam para Israel e veriam um reflexo de Deus e o adorariam, coisa que não aconteceu, porque Israel, além de se isolar, se enclausurar, também acabou achando-se melhor, maior, até mesmo superior às demais nações, causando com isso um afastamento. Não cumpriram sua missão de maneira cabal, como Deus assim queria. Continuando então, vamos lá. A ira de Deus, né? O segundo subtópico está aqui. A ira de Deus, 1.2, Romanos 1, verso 18. A expressão ira de Deus nem sempre é bem compreendida por alguns cristãos, que se condicionaram a ver Deus apenas pela ótica de seu imenso amor e misericórdia. No entanto, a Bíblia faz declarações contundentes a respeito da sua ira. Então, nós temos aqui o fato de que Paulo está dizendo que, lembrando ainda, falando de Romanos, né, pelo fato de os gentios terem se distanciado de Deus, levado uma vida idólatra, Deus ali os entregou às suas próprias paixões, suas próprias concupiscências, a ponto de que eles acabaram pervertendo até a natureza, ou seja, a natureza, aquilo que é comum ao homem. E Paulo dá exemplos, né? Relações ligadas a questões homossexuais e outras coisas, todas elas como resultado do afastamento de Deus, como resultado do distanciamento de Deus e aproximação de ídolos, né? A idolatria causou diversas rupturas, entre elas o uso comum da natureza, e dentro desse uso Paulo cita a questão do relacionamento, como Deus havia ali preparado, né, o casamento, ou seja, heterossexual e monogâmico. Então isso meio que se perverteu com o passar do tempo. E os gentios eram muito, eu diria, eles se faziam valer muito desses tipos de relacionamentos ilícitos, né? Práticas sexuais ilícitas eram comuns aos gentios. E aí, Deus agora, então eles passam a experimentar a chamada ira de Deus. E é interessante falar sobre isso aqui, porque o que a lição traz para nós é o fato de que nem todos citam, nem todos param para fazer menção da chamada ira de Deus. Tá? Embora saibamos, a Bíblia diz, Deus é amor. Embora, né, Deus é longânimo, entendamos isso, a gente entende isso, a gente compreende isso. Mas o ponto é entender também que Deus se ira, existe a ira de Deus. Mas é melhor entendermos que ira de Deus não é um sentimento de Deus em relação às pessoas que não fazem sua vontade. Não é só isso, é que Deus odeia essas pessoas. Porque a gente fica meio uma espécie de paradoxo. Porque uma hora a gente lê que Deus ama os pecadores, embora não ame, é claro, a sua prática do pecado. Mas dizer que que a ira de Deus nesse momento, né, contra as pessoas, então nós entendemos a questão de ira de Deus não como um sentimento que Deus nutre por alguém. Mas a ira de Deus é a consequência dos pecados cometidos pelas pessoas vindos da parte de Deus, ou seja, a correção de Deus é a manifestação de sua ira, ou seja, o afastamento, o fato de que as pessoas que não andam segundo a vontade de Deus, que não fazem a vontade de Deus, que não amam, que não o adoram, que não o servem, o fato dessas pessoas terem um fim terrível, que é o afastamento pleno de Deus, isso manifesta a ira de Deus. Então a gente precisa entender uma coisa, tá? Deus está irado contra o pecado, contra as práticas que o aborrecem, contra as práticas que ele abomina. Então existe sim, e é bom falarmos sobre isso. A ira de Deus se manifesta, é claro, na justiça de Deus. Então a gente fala muitas vezes no amor de Deus, amém, falemos.
a gente vive, amém, glória, sempre volta e meia, o Deus perdoa, assim, frase do tipo, não julgueis para não ser julgados, mas ainda assim, é preciso falarmos e compreendermos o fato de que a ira de Deus se manifestará contra todo aquele que se voltar contra ele, todo aquele que decidir passar o resto de sua vida longe de Deus, tá? Então é bom falar sobre isso aí. Continuando, então a ira de Deus é o castigo, é a repreensão, e até mesmo o fato de Deus ter entregue o ser humano a si mesmo, pelo seu próprio desejo, é um resultado da ira de Deus, tá? Que é o afastamento. Então não é um sentimento do tipo Deus odeia a pessoa em si, Deus está com ódio de seres humanos, mas a repreensão, o castigo, a entrega, no sentido de que Deus entrega ao ser humano sem ele a sua própria vontade, isso é a manifestação da ira de Deus. Continuando aqui, vamos lá. Então nós temos aí um terceiro subtópico, cujo título é a condenação dos gentios. Então agora vamos ver, a gente já viu quem são os gentios. Então, professor, fica atento aí. A gente quer fechar essa lição falando sobre toda a raça humana. Então a gente começa como Paulo começou, seguindo sua sequência, que fala acerca dos gentios. Lembrando quem são os gentios, a gente viu isso aqui. Lembrando que os gentios, debaixo da ira de Deus, entregues à sua própria consciência, seus erros, seus pecados, por serem idólatras e afastados, estavam vivendo de Deus. Tá? Aí a gente passa a ver agora a condenação. E qual é? Paulo descreve com detalhes o comportamento dos gentios, mostrando as atitudes de idolatria e depravação nas quais viviam. Então, isso que a gente falou aí no subtópico passado. Qualquer tipo de pecado afasta o ser humano da presença de Deus. Viver na prática do mal causa repulsa em Deus e traz consequências eternas de punição ao pecador, caso ele não se arrependa e entregue a sua vida aos cuidados de Cristo. Então, a condenação é, sim, o fato de que a gente acabou de citar no tópico passado, e você pode trazer um pouco mais aqui, professor, até para poder melhorar ainda mais a compreensão dos seus alunos. É o fato de que Deus entregou os gentios aos seus erros, suas consciências, os quais eles passaram não só por ter trocado o uso natural também, e aí Paulo fala da mulher com mulher, cometendo torpeza ali, homem também com homem, né, em relação homossexual, coisa que Paulo descreve, até Paulo usa termos como sodomitas, efeminados e termos assim, esse tipo para declarar e descrever essa situação, aí à luz da Bíblia Sagrada. Mas o ponto é que essas pessoas, se não se convertessem, se não buscarem a Deus, então os gentios careciam, precisavam, necessitavam da graça de Deus. Então isso aqui é para mostrar em que situação, logo em que posição estavam os gentios. E lembrando que boa parte, eu até diria a maior parte desta igreja era composta por cristãos de origem gentílica, então para que eles pudessem compreender e entender o estado que eles viviam antes de terem esse encontro que eles tiveram com Cristo, lá os irmãos da igreja em Roma, saber os romanos, nesse caso aqui, é claro, os cristãos de origem gentílica. Então Paulo passa agora, a partir daqui, a falar os cristãos de origem judaica. Então olha aí, a gente já pegou um certo tempo para falar dos gentios, passaremos a falar dos judeus. Continuando então, vamos para o segundo tópico, diz aí, a condenação dos judeus. Então Paulo segue sua linha, Paulo segue essa sequência e ele quer chegar em toda a raça humana. Então eu já falei isso aqui diversas vezes, mas para você, professor, vai ajudar muito. Só para você não se esquecer disso aqui, que vai ser importante para a sua lição aí. O seu foco é toda a raça humana, mas é necessário seguir a linha que Paulo trouxe. Gentios, depois judeus, logo toda a raça humana. Então vamos falar dos judeus aqui. Então nós temos a princípio judeus, né? Os judeus. Quem eram judeus, gente? Então nós temos aqui judeus, tá? Que eram também conhecidos com outras nomenclaturas. Por exemplo, nós temos aí os judeus eram conhecidos como Yehudim, tá aí no hebraico, Yehudim, tá? Guarda isso aqui mais uma vez devagarzinho para você pronunciar. Yehudim, dim, ok? Então Yehudim eram judeus, é a pronúncia ali daquele processo hebraico para falar dos judeus, Yehudim. E nós temos também aí, que vem de Yehudá, veremos isso aqui na lição. E temos também outro nome que era muito comum, né, para os judeus, que eram os Ivrim, ou hebreus. E por fim, nós vemos que os gregos chamavam os judeus de Judaios. Então, de um lado, os judeus se chamavam de Yehudim, e os gentios, logo os Helenas, logo os de origem gentílica ali, chamavam os judeus de Judaios. É o que está escrito lá no grego do Novo Testamento. Agora vamos descrever aqui baseado na lição.
Então nós temos primeiro subtópico aí do capítulo, do tópico 2 aí, os judeus. O judeu, também chamado de hebreu, pertence a uma das sociedades mais antigas do mundo. É de origem semita, procedente de Sem, filho mais velho de Noé. Então a gente já tem aqui, já vou lendo e explicando até para ganhar tempo, para que o vídeo não se estenda. Então quase 20 minutos ali de vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso. Vamos lá, eu vou lendo e fazendo algumas aplicações aí para ajudar. O judeu, né, também chamado de hebreu, então Ivrim, também o judeu, além de chamado de Yehudim pelos hebreus e chamado de Judaios pelos gregos, também era chamado de Ivrim, tá? Fazendo uma alusão lá à palavra hebreu, ok? Isso é interessante. E a origem, né, os judeus eram de origem semita ou semítica, lembrando que um povo semita é um povo que descende lá de Sem, ok? Ou Shem, filho lá do Noé, lembrando que nós temos Sem, Cã e Jafé, ok? Crendo que Jafé originou aí muitos desses povos da Europa, Cã, uma parte da África e outros mais ali, e também os semitas que compõem ali o Oriente Médio, que são Israel, Irã e outros povos ali são de origem semítica, tá? O termo judeu foi utilizado inicialmente para denominar os filhos de Yehudá, tá vendo? Tá aqui, inclusive está até na lição para você ler aí. Então, a pronúncia é Yehudá, Yehudá, ou Judá, como nós conhecemos, que eram dos filhos do patriarca Jacó. Então, a princípio, esse termo vem de Judá. Então, lembrando a sequência, Rúben, primeiro filho, Simeão, segundo, Rúben, Simeão, Levi, terceiro, quarto, Judá, quarto filho de Jacó, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, aí veio a Diná, por conseguinte o José, e por último o Benjamim ou Benjamim. Então, trazendo a sequência aqui, vamos lá. Então, daí é que veio essa expressão Judá, ou Yehudá, lá de Judá, a saber, quarto filho de Jacó. Então, nós temos aqui também, após o final da servidão na Babilônia, em 538 a.C., e o posterior retorno à Palestina, os nascidos na Judéia passaram a ser denominados de judeus. Então, gente, uma coisa que é interessante lembrar, às vezes a gente vai falar, né, até mesmo dando aula no seminário teológico, básico em teologia, como eu leciono aí, às vezes dentro da EBD, a gente acaba se perdendo na hora de falar por causa dessas questões de nomenclatura para esse povo. Então, é comum entendermos o seguinte, eles eram chamados inicialmente de hebreus, quando passaram ali para aquele processo de Canaã, depois ficaram no Egito, eram chamados de hebreus também, deixam o Egito, atravessam o deserto durante 40 anos, também chamados hebreus, vão para aquela terra de Canaã, adentram ali, né, em Josué a gente vê essa entrada triunfal e maravilhosa, passam a habitar aquela terra, o período de Juízes também, hebreu eram assim conhecidos. A questão é, em 931 acontece a chamada ruptura, ou divisão das tribos. Por conta da idolatria de Salomão, é bom que você perceba isso lá em 1 Reis 11, né? Salomão peca, erra, muitos erros cometeu ele, idolatria, se prostrou perante ídolos, deuses. Então Deus agora divide o reino após a morte de Salomão. No reino de Roboão, filho de Salomão, o reino é dividido. 931 a.C. Após isso a gente percebe o seguinte, então duas tribos ficam no sul, Judá e Benjamim, e as demais no norte. É interessante que o reino do norte dura 209 anos, né, de 931 a 722, quando Sargão, enfim, né, Salmanasar cerca, mas Sargão é quem invade, e o Reino do Sul dura em média 345 anos, né, começando lá em 931 e concluindo e terminando em 586, quando Nabucodonosor, por fim, entra pela última vez, terceira e última vez, e destrói tudo ali. Primeira vez 605, segunda vez 597, terceira vez 586, a gente conhece bem aí, e por fim destrói tudo. O ponto é que 70 anos passam de cativeiro. E quem é levado no cativeiro não é mais o norte, porque o norte deixou de existir, as tribos do norte, em 722, quando Salmanasar e posteriormente Sargão destroem ali aquele período, aquelas levam embora e aquelas tribos desaparecem. Então quem está indo agora no cativeiro pela última vez é o sul, é Judá. Então, eles passam 70 anos no cativeiro e aqui é o retorno deles, o 538 é o retorno do cativeiro, 70 anos depois. Então, quando eles voltam, eles passam a ser chamados de judeus. Então, guarde isso, hebreus lá atrás, mas depois judeus. Então, ora hebreus, ora Israel, o norte era chamado de Israel, às vezes Israel e Efraim e Manassés era chamado norte, mas a questão é que essa nomenclatura judeus, essa expressão judeus, ficou mais
comum e familiar a partir do retorno do cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro, é que a gente passa a chamá-los de judeus, tá? Então hoje a gente chama judeus ainda, baseado nisso, tá? Só para fechar esse ponto aqui, judeus. Continuando então, vamos lá, nós temos aqui a rejeição. Vamos entender isso aqui. No texto dos evangelhos, as narrativas sobre a vida de Jesus mostram que ele foi rejeitado pela maioria dos judeus. Então a gente percebe o seguinte, houve ali uma rejeição. No caso, os judeus rejeitaram a Jesus. O Evangelho de João afirma, né? Veio para o que era o seu e os seus não receberam. Está lá em João 1,11. Essa rejeição já estava profetizada no Antigo Testamento. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Está lá em Salmo 118, verso 22. Vou explicar. A pedra, isto é, o Messias, tinha sido recusada pelos construtores, a nação judaica, e seria a pedra angular. Então, os judeus são ou eram, de maneira mais técnica e prática, o povo escolhido por Deus para representá-lo na terra. Porém, eles não o representaram da maneira correta. Ao invés de seguir a vontade de Deus, andarem nos preceitos de Deus, nem reconhecer o Messias, Cristo Jesus, eles reconheceram. Tanto é que o rejeitaram. Houve, da parte deles, uma rejeição para com Cristo. E isso faz nos entender um detalhe interessante, porque essa rejeição deles para com Cristo, ou seja, rejeitar a Cristo, a pedra angular, que tornou-se pedra de esquina, devido a ser rejeitado, trouxe a eles consequências. Então, gente, o foco ainda é Romanos. Paulo fala-nos os erros dos gentios, no capítulo 1 lá, e mostra as consequências desses erros, e a necessidade da graça. E agora Paulo está focando nos judeus. E eu imagino essa carta sendo lida em voz alta lá na igreja de Roma. Quando começou a ler e começou criticando, por assim dizer, os gentios, os judeus começaram a se encher, a jactância tomou conta. De repente, quem está lendo a carta, que era lida em voz alta, não passava de mão em mãos, passa a referendar, passa a falar, passa a citar os judeus, o erro deles também. Então, Paulo já está equiparando, esse é o ponto. Paulo está trazendo e nivelando ambas as nações. Ou seja, os gentios erraram por isso, idolatria, afastaram de Deus, politeísmo, práticas errôneas, viviam sem lei, faziam o que queriam. Agora, os judeus, agora Paulo começa a falar os erros dos judeus. Então, e os judeus? Estavam tranquilo, estava bem, então estava melhor? Não, os judeus também erraram, a ponto de terem sido escolhidos por Deus, uma nação eleita, levantada por Deus para ser espelho, para fazer a diferença. Não. Quando foi o momento de apresentarem-se diante de Deus, apresentarem-se também diante dos gentios como povo de Deus, eles não o fizeram. Pelo contrário, adoraram também os deuses dos gentios, se distanciaram de Deus, não receberam o Messias, que eles tanto aguardavam, o Filho de Deus, Cristo não foi recebido por eles. E aí houveram consequências. Vamos ver essas consequências aqui. Vamos lá? As consequências. Então a gente vê aqui, em Gálatas 6:7, o apóstolo declara o princípio da semeadura e da colheita. Aí nós temos aqui, assim, uma das consequências da rejeição de Jesus pelos judeus está assinalada em Romanos 3:23. O que está dizendo lá? Isso significa o afastamento, a separação da presença de Deus. Fato que ocorreu com o povo hebreu. Isso é interessantíssimo. Vamos lá então. Então o que está escrito lá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, uma vez que eles rejeitam a Cristo, eles estão rejeitando o dom gratuito de Deus. Então, uma das consequências dos erros cometidos pelo judeu foi a rejeição da graça de Deus. Aprisionados pelo amor, a cega obediência ou tentativa da mesma de guardar a lei, acabaram rejeitando a graça. Tá? Isso que é interessante. Então, a primeira consequência que eles tiveram, eles rejeitaram a graça. Olha aí, o primeiro erro cometido por eles. Segundo, outra consequência, né? Vamos lá, da rejeição judaica foi a dispersão pelo mundo, tá chamada diáspora. Então, como consequência de seu afastamento, seus erros, os judeus foram dispersos. Povos vieram, então todas essas dispersões eram a princípio para trazer os judeus para o patamar, o lugar onde Deus os queria colocar. Então eles não foram dispersos por estar sendo por outras nações perseguidos, mas essas dispersões serviram para mostrar a eles os erros que eles cometeram. Eles não estavam tão próximos ou tão dentro do centro da vontade de Deus como achavam estar. Isso é
interessante, tá? Então, durante séculos de diáspora, o povo judeu sofreu todo tipo de privação. Somente no período da Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos. Esse fato histórico é conhecido como Holocausto. Então, aí mostrando também aqui a lição que o Holocausto, né, acontecido ali também é uma prova do erro e dos erros cometidos pelos judeus. Tá? Isso é interessante. Lembrando que agora a gente vai para o terceiro tópico e o meu foco maior vai ser aqui, ok? Para ganhar tempo e não estender demais o vídeo. Então nós temos aí o terceiro tópico. Sem a graça de Deus, a humanidade está condenada. Então, gente, guarda essa palavrinha aqui, ó. Professor, essa aqui vai ser a deixa para você na sua aula. A humanidade. Então, você já fez, dentro do tempo que ele foi dado aí para lecionar, seus alunos compreenderem o fato de que Paulo está trabalhando com a humanidade. Paulo quer mostrar o erro da humanidade. Mas uma vez que naquele tempo a humanidade, dentro desse foco espiritual, era dividido a princípio entre judeus e gentios, então ele mostra a princípio o erro dos gentios, as consequências desses erros. Depois ele mostra o erro dos judeus, logo a consequência dos judeus. E é claro que há essa divisão, gentios e judeus, e há uma subdivisão que eu não teria tempo hábil de trazer aqui na lição, mas talvez você possa ter. Então, subdivisão. Então, de um lado ele tem gentios, ok? Mas gentios no modo geral, é o que ele começa a falar lá no capítulo 1. Depois ele tem gentios, eu diria gentios religiosos. Que sentido seria esse? Os gentios que tentavam se achegar aos deuses, né? No afã de buscar a Deus, acabaram buscando os deuses. Então, gentios comuns, a humanidade gentílica, uma comunidade gentílica, mas também dentro da comunidade gentílica, aqueles, os sacerdotes dos gentios. Então, Paulo está citando essas duas classes, os gentios comuns, idólatras, e os gentios sacerdotes, muito e muito idólatras, que foram quem criou, ou os que criaram esses deuses. E agora Paulo tem uma segunda sequência, os judeus, de modo geral, o povo judeu, a nação, e também as lideranças entre os judeus. Então Paulo faz essa divisão, gentios comuns, povo, raça, nação, e gentios líderes, sacerdotes, que criou, ou quem criaram aí, os que criaram essa idolatria toda. E do outro lado, judeus comuns, povo, e judeus também, sacerdócio judaico, o erro de cada um. Paulo pega essas 4 linhas, que eu não teria, pelo menos aqui nessa lição, tempo hábil, mas você, professor, talvez consiga fazer essa divisão dos 4, 2 classes dentro dos gentios, comuns e sacerdotes, e 2 classes entre os judeus, comuns e sacerdotes também, para melhorar ainda mais, entender onde Paulo quer chegar. Porque Paulo fala do dia a dia, do convívio, por isso ele usa a questão da homossexualidade, coisa do tipo, e fala do culto dos gentios. E Paulo fala do normal convívio entre os judeus, povo, e também aí o culto, né, o erro de se não buscar verdadeiramente, não obedecer verdadeiramente a lei, o desejo, a vontade de Deus. Mas no capítulo de número 3, na nossa sequência aqui, a lição do terceiro tópico, a gente vai trabalhar melhor outro ponto que seria a humanidade. Deixa eu começar com vocês. Então, sem a graça de Deus, a humanidade está condenada. Está assim. Vamos lá? Romanos 3, dos versos 9 ao 20. Deixa eu começar aqui já. A graça de Deus. A graça divina é designada como uma parte integrante da natureza de Deus, que pode ser percebida por meio de sua benignidade ao homem, que é naturalmente pecador, não sendo digno de seu favor. Então, olha que coisa interessante. Então, a gente entende aqui já que a graça é algo que parte originalmente de Deus. A graça é um favor de Deus. Ok? Um favor imerecido. Isso que é maravilhoso. É isso que a lição nos quer fazer entender. Então, vindo da parte de Deus para o homem, para a humanidade em pecado, a humanidade caída, a humanidade destituída, recebe de Deus um dom, um presente. Que presente é esse? Cristo, que é a manifestação da graça. É o presente de Deus para todos os perdidos, ou seja, uma possibilidade de um retorno eterno a Deus. Isso é maravilhoso. E Cristo é esse retorno eterno a Deus. Mesmo sendo santo como ele é, o Senhor não tem qualquer obrigação de oferecer sua graça a pecadores. Entretanto, ele o faz de acordo com a sua santa e misericordiosa vontade. Sem com que ninguém merecesse, Deus agora derrama o dom, a carisma, ou cariz, a graça, que é um favor, que é um dom imerecido, que independe do homem, mas único e tão somente de Deus. Deus, por sua infinita misericórdia, seu infinito amor, decide presentear um homem
com a graça, logo com a presença, logo com a redenção, logo com o sacrifício, logo com o amor de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então, a graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus, a graça é de Deus, a graça vem de Deus, a graça é divina, a graça é imerecida. Glória a Deus por isso. Não há mérito humano nenhum. Continuando aqui, 3.2. O distanciamento da humanidade em relação a Deus. Como estava a humanidade? Vimos lá, os gentios já tivemos a noção como estava, tópico 1. Os judeus também, uma breve noção como estava. Agora, a humanidade no modo geral. Vamos entender isso aqui? Quando Paulo usou a expressão tanto judeus como gregos, tá? Então nós vemos aqui, né, judaios e também gregos, né, Helenas, Romanos 3, 9b aqui, ele estava afirmando que sem Cristo toda a humanidade está encerrada sob o pecado e afastada de Deus. Essa era a realidade do ser humano antes da vinda de Cristo. Essa é a realidade do ser humano que ainda não entendeu e recebeu o sacrifício de Cristo, não se entregou pura e plenamente ao Senhor. Ainda é essa humanidade, essa é o resultado, a situação. Isso é interessante. Em sua onisciência, Deus sabia que o ser humano incorreria no pecado e se distanciaria dele. Então, Deus não fora pego de surpresa no Éden. Tudo que ali acontecera, Deus já o sabia. Existem pessoas que ainda insistem em dizer, porque mesmo Deus sabendo, fez amor. Isso é interessante, ele quis fazer, logo, isso é maravilhoso, tá? Independente do que aconteceria ou não no Éden, Deus nunca fora pego de surpresa, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, então não há surpresa no que aconteceu, pelo menos para com Deus, isso é maravilhoso. Então, para demonstrar o seu amor, ele então criou a raça humana. Por isso, ele estabeleceu, antes da fundação do mundo, um meio para trazer de volta aquele que, pela desobediência, se distanciou. Então, isso é maravilhoso, tá? Então, o que a gente percebe aqui, como estava o ser humano, a raça humana, a humanidade, que é o foco do 3.2, distanciada, separada, afastada. Além de caída, destituída numa posição, ainda um afastamento muito grande. Práticas que aborrecem a Deus. Isso é o que a gente entende. Por fim, nós temos aqui o que Deus fez para resolver, a princípio, na visão humana, o problema. Já viu o fato de que Deus não foi pego de surpresa. O oferecimento da graça do Senhor está aí. Vamos ler? O plano para resgatar o perdido tem seu fundamento na infinita graça de Deus. Então, Deus, com o seu amor e graça, elaborou um plano para trazer de volta a raça humana, ou, a princípio, aqueles que aceitarem essa volta, esse retorno, ou seja, na pessoa de Cristo Jesus. Ao escrever Efésios 2, 8, 9, o apóstolo afirma categoricamente que a salvação só pode ser obtida por meio da graça de Deus. Olha aí uma forma maravilhosa. Não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo por si mesmo. Então, fechamos aqui, né, basicamente, esse terceiro tópico dizendo o seguinte. E aqui, professor, eu vou fazer um breve resumo, tá? É você entender e aplicar aos seus alunos, como a gente viu aí. Meu tópico, gentios, depravação, degradação, degeneração, politeísmo, erros que acabaram ali acarretando e culminando, é claro, numa perda total no que tange ali a natureza, e eu digo natureza humana, né? Práticas abomináveis diante de Deus, e os judeus escolhidos, separados, erguidos, levantados como povo, mas não entenderam isso, logo se distanciaram de Deus. Então, o que Paulo quer dizer aqui é que todo mundo se distanciou, mas há uma aproximação, há uma proximidade. Essa proximidade é Cristo Jesus. Ele garante-nos isso. E é isso que o terceiro tópico precisa ser trabalhado para você, professor, para mostrar que toda a humanidade vem a Deus, volta a Deus, retorna a Deus, está com Deus, permanece com Deus, vive para sempre com Deus, quando entende que Cristo é a graça de Deus manifesta a nós. Conclusão, sem a graça divina não há esperança para a humanidade. Porém, ao colocar-se debaixo da justiça de Deus, que tem como epicentro a obra expiatória de Cristo, esse estado de condenação pode ser removido e a pessoa ficará livre da maldição do pecado e da perdição eterna. Romanos 6, 23 de novo. Então a gente está aí já, ok, concluiu e fechando a nossa aula. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a todos. Lembrando aí, foi uma aula, né, um pouco mais breve, para que não se estenda demais como as demais aí, mas ainda assim, né, hoje aí, sexta-feira, né, a lição vai ser ministrada a princípio, acho que em primeira instância, domingo agora, próximo, mas
pintar alguma dúvida, a gente sempre deixa o nosso contato aí, né? O zap nosso fica aí para vocês decidirem contactar-nos, precisarem de alguma ajuda, algum auxílio, é só chamar. De todo o prazer do mundo, a gente vai estar aí para ajudar a todos vocês. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, querendo contactar-nos para estar aí com vocês pessoalmente, vai ser uma honra, onde quer que nos chamarem, estamos aqui, minha família e eu, prontos a irmos cultuar e glorificar a Deus com vocês. Palestras para casais, palestras para jovens, para homens, estudos bíblicos, seminário teológico, pregação aí do evangelho, louvor, minha esposa louva a Deus, né? Eu não arrisco não, porque eu não sou muito bom cantando, não. Aleluia. Mas ainda assim está aqui para louvar e bendizer o Senhor. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, queridos.